Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E vamos no vídeo de hoje dar continuidade ao nosso estudo, a introdução à teologia pentecostal, Estamos falando da bibliologia. Vamos para a aula de número 2. Se você não assistiu a primeira aula, só ir na playlist que você vai poder estar acompanhando. Só que antes eu quero lhe pedir que você se inscreva nesse botãozinho vermelho logo abaixo. Também ative o sininho das notificações. Deixa o seu like, pois o like ajuda o YouTube a reconhecer que os vídeos postados são relevantes. E compartilha em suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. Então nós vamos estudar a respeito da bibliologia. E hoje eu quero começar falando da Bíblia como literatura. Ao enaltecer a Bíblia como livro dos livros, afirmou Thomas Browner: a palavra de Deus, pois é o que creio serem as Sagradas Escrituras. Fosse apenas obra do homem, seria a mais singular e sublime desde o primeiro instante da criação. Somos constrangidos a concordar com Browner. Até hoje ainda não li um livro mais sublime e perfeito do que a Bíblia Sagrada. Tudo nela é singular: estilo, correção, graça e proposta. Sua singularidade, porém, acha-se no fato de ela ser a palavra de Deus. Então nós entendemos que a Bíblia é o livro dos livros porque ela é singular, única em tudo aquilo que ela nos proporciona, Por ser a palavra de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas. Nenhum escritor até hoje foi capaz de produzir uma obra literária tão rica, tão bela e tão excelsa. Em suas páginas, os poemas mais sublimes, as histórias mais eletrizantes, os discursos mais eloquentes, os tratados mais investigativos, e as suas profecias, e as suas dissertações acerca de Deus e de suas relações com o ser humano. Em sua obra, O Gênio do Cristianismo, o francês Chateaubriand discorre longamente a respeito das qualidades literárias das Sagradas Escrituras. Lembrando que nós estamos lendo e meditando na teologia sistemática pentecostal, Numa prosa digna da França, Chateaubriand afiança que nenhuma obra jamais conseguiu superar a peregrina genialidade do livro de Deus. Não houvesse a Bíblia, a literatura mundial seria pobre e inexpressiva. As maiorias obras tiveram-na como fonte de inspiração e modelo. Que outro livro pode fazer semelhante reivindicação? Embora produzido no contexto histórico-cultural judaico, ninguém haverá de negar-lhe a universalidade. É a Bíblia, portanto, o único livro contemporâneo de toda a humanidade em todas as eras. Nosso objetivo, entretanto, não é estudar a Bíblia como literatura, estudá-la-emos como a palavra de Deus. Se assim não acolhermos, de nada nos adianta exaltar-lhes os predicados literários. Foi-nos ela entregue para que reconheçamos Deus como ser supremo por excelência e a seu unigênito como nosso suficiente Salvador. Então, o que esse autor está querendo dizer é que nenhum livro conseguiu chegar na peculiaridade e na singularidade da Bíblia Sagrada, Por mais que ela foi escrita há muitos anos atrás, em seu contexto histórico judaico, ela é de uma grandeza universal, abrange todos os povos, todas as nações, línguas,
conforme diz, né, o livro de Apocalipse. Então, uma revelação para todos os povos. Agora nós vamos entrar a respeito da posição liberal. Essa posição a respeito das escrituras, né? O racionalismo, nascido no território sempre fértil da incredulidade acadêmica, não demorou muito a fixar raízes em searas protestantes. Como sois acontecer nessas ocasiões? Começou por invadir os seminários e universidades, dantes tão piedosos, para se alojar no púlpito de muitas igrejas. É o que eu expliquei no primeiro vídeo, né? As faculdades que eram ortodoxas, hoje estão permitindo professores ateus, professores que não quer compromisso com a palavra de Deus, né? E só tem a Bíblia somente como literatura, não como a palavra de Deus, duvida da escrita. Então, são essas posições liberais que estão entrando nas faculdades, nas universidades, e infelizmente estão chegando nos púlpitos das igrejas, né? E o que mais dói é saber que muitos pastores estão aceitando esse tipo de doutrina nas igrejas e não fazem nada, né? Enquanto isso, o racionalismo liberal vai tomando conta da ortodoxia, né? Vai sobressaindo em muitos lugares. O racionalismo, o falso culto à razão. Em seus pensamentos, investe-se Pascoal duramente contra o endeusamento da razão. Por mais que a razão proteste, ela não pode colocar o preço nas coisas. Infelizmente, não poucos teólogos colocaram a razão no altar e fizeram-na a suprema árbitra, até mesmo da soberana palavra de Deus. Parece que jamais tiveram eles um discernimento claro da supremacia da Bíblia Sagrada, como o escritor francês demonstrou possuir do universo. Tornaram-se eles subservientes à razão sem qualquer razão justificável, ou seja, tudo deles é baseado na sua própria razão, né? O racionalismo pode ser definido como método que, utilizando-se apenas da razão, coloca como padrão supremo de todas as atividades humanas, quer terrenas, quer metafísicas. Filosoficamente, é a doutrina cujo objetivo se detém no exame das coisas exclusivamente pela razão, sem levar em conta a intuição, a vontade e a sensibilidade. O racionalismo teológico, fazendo do racionalismo seu credo, afirmavam tais teólogos ser a razão a palavra final para a resolução de todos os dilemas morais e espirituais do ser humano. Ao mesmo tempo, como faziam questão de ressaltar, a Bíblia não era tão importante quanto ensinava Lutero e Calvino. Emil Brunner, aliás, chegou a acunhar a palavra de Deus de papa de papel, porque os protestantes tributavam-lhe uma autoridade que só achava similar na divinização com que os católicos tratavam seu chefe espiritual. O teólogo suíço não podia aceitar a Sagrada Escritura como a inspirada e infalível palavra de Deus. Então o que nós vemos aqui é que a razão está tomando o lugar da palavra. Muitos não estão vivendo mais a sola escritura, somente as escrituras como única regra e prática de fé. Então eles a têm somente como livro, né? Que contém, muitos acham que contém somente a palavra de Deus e não que é a palavra de Deus. Então é um racionalismo teológico, né? Então vamos continuar aqui. O que mais nos entristece é saber que esses mestres e doutores provinham de diversas confissões protestantes, mas, abandonando eles a simplicidade do Evangelho de Cristo, se puseram a erigir os mais exaltados altares à razão, esquecendo-se de que, acima desta, encontra-se a palavra de Deus. Como um abismo chama outro, saíram de suas tocas a fim de desferir os mais impiedosos ataques contra a palavra de Deus. Ataque esses travestidos de eruditas premissas, intocáveis silogismos e venerandos enunciados teológicos. Ou seja,
muitas pessoas, crentes, pastores, líderes de igreja que eram ortodoxos, caíram nesse declínio liberal, né? Já não aceita mais o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Na Alemanha, espezinharam a herança que lhes legara Martim Lutero, que sempre tivera a Bíblia como a infalível árbitra em todas as áreas do conhecimento e do proceder humanos. E, desvanecendo-se já em seus discursos, guindaram-se acima dos arcanos e oráculos de Deus. No contexto tão pródigo de incredulidade e apostasias, a teologia liberal começou a cancerar uma parte considerável do protestantismo histórico. Ou seja, o liberalismo é como uma doença de câncer, né? Que vai espalhando, se alastrando até tomar conta de tudo. E se nós não vigiarmos, entra e faz estrago no meio do evangelho, né? Não reconhecendo a Bíblia como a palavra de Deus, os teólogos liberais blasfemavam sutilmente do Todo-Poderoso, resistindo ao Espírito Santo. O que eram, na verdade, suas teorias? Vãs especulações. São pessoas que só vivem pelas especulações baseadas em suas razões, né? Buscando mascarar as suas apostasias e os seus erros, asseveravam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ou seja, ela tem algumas partes de Deus, mas não é em sua totalidade a palavra de Deus. Isso que muitos estão ensinando. Outros, à semelhança do teólogo americano Gordon Kaufman, se limitavam a exaltar a Bíblia como literatura gloriosa. Infelizmente, muitos desses sábios, segundo o mundo, têm se infiltrado em seminários dantes conservadores e habilmente vem desviando os futuros pregadores da verdade. Ou seja, essa teologia liberal tira o foco das mensagens, das pregações centradas 100% na Bíblia. E isso é um grande perigo, pois uma vez que as pregações são baseadas em literatura liberais, em teologia liberais, toda vez irá nascendo e criando crentes liberais. E só vai tomando conta do cenário, né? Faz-se necessário, pois, que estejamos sempre precavidos quanto a esses doutores que veladamente instilam o seu veneno sobre aqueles a quem Deus chamou para proclamar o Evangelho de Cristo. Se antes o liberalismo contentava-se em atacar a Bíblia, ensinando que ela meramente contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, hoje os seus proponentes fizeram-se muito mais incrédulos. Nem no Deus da Bíblia acreditam mais. Negando o supremo ser, afirmam, com a ousadia própria dos insensatos, que o santo livro não passa de uma coleção de mitos hebraicos. Haja vista a teoria da desmitologização de Rudolf Bultmann. Então, não bastasse somente dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, hoje nem no Deus eles acreditam. Resumindo, são uns ateus deliberados e uma bagunça, uma macarronese danada na sua teologia, né? Que só Jesus na causa. Para este teólogo alemão, a Bíblia só é crível se dela extirparmos os mitos, os milagres, sinais, teofanias e outras revelações sobrenaturais. Depois de lermos semelhantes teólogos, concluímos com estas palavras do Divino Mestre: quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? No Brasil, seminaristas de várias denominações têm se voltado ultimamente aos teólogos liberais, numa busca insana por afirmação. Alguns o fazem para contestar o credo de suas igrejas, outros para se mostrarem na vanguarda, outros ainda por mera e triste imitação. De uma forma ou de outra, levam eles ao seio de suas comunidades de fé
o vírus do modernismo teológico, com todas as suas inevitáveis consequências: incredulidade, leniência para com o pecado, relativismo moral e ético, relaxo para com a evangelização, etc. Tal atitude é observada inclusive entre seminaristas de igrejas que até então eram aclamadas por seu ardente zelo pela ortodoxia bíblica. Então, o que nós vimos aqui é que muitas igrejas, né, que era ortodoxa, hoje se descambou para o liberalismo teológico, e isso é, como eu já falei, uma doença de câncer que vai tomando todo o ambiente, se nós não vigiarmos, penetra e faz uma bagunça, uma destruição total em nosso meio. E uma vez aceitando essa posição liberal, iremos criar pessoas, crentes não baseados, centrados na palavra de Deus, mas na razão, no relativismo moral, na ética, né, do liberalismo. Então, uma doutrina herética que quer penetrar nosso meio, e nós, como os bons e conservadores bíblicos da ortodoxia cristã, não podemos aceitar esse tipo de doutrina dentro da igreja. Temos que combater pregando a palavra de Deus bíblica, centrada 100% na Bíblia, né? No próximo vídeo vamos dar continuidade, né, a essas posições. Vamos falar da neo-ortodoxia e da posição conservadora, né? Que essa posição conservadora é que nós cremos e guardamos ela, né, fielmente. Então que Deus possa lhe abençoar de forma poderosa. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.